Minuto mais cedo. Às vezes eu estou tentando fazer uma surpresa para mim. Então, não é contar essa coisa antes do fim do dia. Gente, eu vou espirrar agora, né? Não é possível que eu vou espirrar agora. A página do balanço. Ok. Vai. Hoje vai. Você vai embora quando chega. Espera. Pegar aqui. Levantar um tipo aqui. Eu tô ajustando mesmo, tudo bem? Para ficar bem aqui para todo mundo. Hoje eu estou fazendo transmissão ao mesmo tempo no YouTube e no Face, ok? Então ontem o pessoal tentou me prestigiar no YouTube. Vocês estão ouvindo bem, né? Oi, Ivete, tudo bem? Ariete, boa noite, tudo bem? Hoje vai. Eu botei tudo bem aí, pessoal? Oi, Irene, Mary, tudo bem? Thaisa, tudo tranquilo? Que bom que vocês estão aí. Eu botei também aqui no canal Regina Vilela TV, né? Infelizmente eu tive que tirar, eu expliquei ontem num post lá no Facebook, eu tive que tirar o nome Cabra da Peste porque já existiam outros e mesmo eu escolhendo esse nome com todo carinho, porque pelo que representa o nome, né? E para homenagear os amigos que eu fiz aqui no Nordeste, que são pessoas tão legais, tão fortes, tão... Um exemplo grande é o Aloysio Gurgel, gente. Aqui no Ceará, quem precisar de um advogado bom, mas bom, hipercapacitado, pode contar com o Aloysio Gurgel, que ele é bom, o cabra é bom. Né? E ele hoje veio aqui em casa para a gente poder acertar a defesa lá daquela causa do PSOL, né? Vocês sabem que eu estou sendo processada. Mas o cabra é tão bom advogado que ele veio aqui me mostrar toda a defesa com argumentos assim de sobra que eu só posso agradecer aí, né? O trabalho maravilhoso que ele está fazendo por mim. Olha, aí eu estou lendo aqui porque eu tive que virar a câmera do outro celular, então eu não estou vendo, então eu tenho que virar aqui do lado para ver o pessoal que está, o Paulo Sérgio, a Sônia Lexin, o Jansen Silva, Eva, a Márcia Vitorino do Rio de Janeiro, enfim, a Marília Correia, boa noite a todos vocês aqui, viu? Do Regina Vilela TV. E a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco mais enxuta, que eu sei que o pessoal do YouTube gosta de uma coisa mais enxuta, mas quando eles quiserem, já que eu pare lá, eu paro lá e continuo aqui com o pessoal do Face, ok? Sei que vocês estavam com saudades de mim, a gente retomou esta semana, então vamos dar uma continuidadezinha. Eu queria só começar falando de uma coisa. Eu não sei se vocês já viram isso aqui. Isso aqui é uma reprodução. Não tem a ver, mas tem a ver com o que eu vou falar daqui a pouco. Isso aqui é uma reprodução. Olha só, o YouTube trava, né? O YouTube trava, tá travando. Uma pena. É uma pena. O YouTube sempre faz isso. Enfim, isso aqui é olha, tá travando. Tá travando, né? Deixa eu só falar com eles aqui um minuto, pessoal. Não vou nem tentar de novo, porque
travando, vamos pro Face. O Face pelo menos não. Enfim, isso aqui é olha, isso aqui é uma vida. É uma vida. 12 semanas. É isso que o Barroso, né? O Barroso defende. Que até a 12ª semana pode fazer, pode tirar fora, jogar no lixo. O Barroso. Eu gosto de falar isso porque essa semana eu recebi alguns vídeos. A gente sabe que Metroface está parado. Pois é, não é culpa minha. Não é culpa minha. É do YouTube. Vai pro Face. Vai pro Face, pessoal. Aqui porque travou mesmo. Travou mesmo. Tentei fazer 2 vezes aqui. Cara, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Fica travando, eu vou desistir daqui. Voltou? Então eu vou só recomeçar para vocês aí, né? Não sei se vocês já viram. Isso aqui é uma vida com 12 semanas. E o Barroso, um dos 11 algozes da nação brasileira, eu digo algozes porque eles não são ministros, eles são sinistros, numa alta corte que de alta efetivamente não tem nada. E ele diz que até 12 semanas pode tirar fora, jogar fora, pode fazer o aborto. Isso aqui é quando já tem 12 semanas. Aquele pezinho que outro dia eu estava usando no broche, isso aqui é um bebê de 12 semanas. Claro que não vai fazer muita diferença na barriga de uma mulher, né? Ou seja, na gordurinha, o volume, vamos dizer assim. Mas não dá, né, gente? E sabe por que eu comecei mostrando isso? Porque o Barroso é um dos que defendem lá na alta corte que não tem problema mandar fazer uma puretagem, uma raspagem, sugar isso aqui e jogar no lixo. Enfim, por que eu falei do Barroso? Porque ele, essa semana, foi exaltado e porque falou umas coisas contra aqueles de sempre, né? Os seus pares, Leviadovski, Dilma, Toffoli, enfim. Ali não tem um que preste, pessoal. Ali não tem um que preste. É só a gente prestar atenção. É como diz aquela velha máxima, um olho no... Não, é um no cravo e outro na ferradura. Um no cravo e outro na ferradura. Então, a minha ideia é exatamente fazer com que quem não tem essa visão, né, macro das coisas, a visão macro da política, comece a abrir os olhos, né? A abrir os olhos, para poder identificar essas figuras maléficas que, infelizmente, compõem a elite político-administrativa do país, né? Hoje cedo eu estava assistindo uma live ótima do Terça Livre, o Boletim da Manhã. Eu imediatamente compartilhei, porque o que o Alan e o esqueci o nome dele, é um nome italiano, né? E o outro estavam comentando, é muito importante a gente ter ideia
do que acontece exatamente para nos cegar, né? Porque a ideia do controle vem da cegueira, da surdez e da fala. Sabe aquela figura dos 3 macaquinhos, né? Tem uma figura dos 3 macaquinhos que é muito usada no curso de comunicação. Não ouço, não falo, não vejo, né? Que é para você fazer o contrário. Para você ouvir bem, para você falar bem e para você olhar tudo. Então, por isso que eu disse para vocês que o meu comprometimento depois dessas 2 semanas e pouco que eu tirei para refletir no que eu efetivamente devia fazer, era exatamente isso, para a gente conversar e tentar ajudar quem não tem essa percepção de aprender a discernir as coisas, né? E hoje esse vídeo do Boletim da Manhã, do Terça Livre, foi muito importante, porque vocês lembram quando o Vélez Rodrigues, que era o ministro da Educação, que foi lá no Congresso, e a Tabata Amaral, uma menina que é ela é do, não sei se é do PDT, ela é do PDT. Por aí vocês já veem o nível, né? É claro que nós não temos partidos no Brasil, nós temos amontoados, agrupamentos, por isso a reforma que o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança está propondo, a gente tem que apoiar, a gente tem que falar, a gente tem que divulgar, a gente tem que comentar bastante nas redes sociais e apoiar. O Brasil precisa de uma reforma política, enxugar esse volume enorme de partidos. Gente, eu vou parar um segundo aqui para atender a minha mãe aqui, um segundo. O que a senhora quer? É o quê? Então, não fica falando, porque se a senhora ficar falando, a senhora vai ficar me atrapalhando, porque eu estou ao vivo. Tá bom? Precisa alguma coisa? A senhora, tá bom? É só a televisão já está alta, eu nem diminuí para não me atrapalhar. Ok? Eu estou ao vivo, mãe, por favor. Ela está idosa e aí implica. Tudo que eu quero na minha vida é não ficar igual, juro. Apesar de eu ser muito resmungona, mas eu não quero ficar idosa igual a ela, não. Então, o que eu estava falando? Desculpa aí, pessoal, a interrupção. Vocês sabem que eu faço isso na minha casa do jeito que dá, né? Então, eu estava falando da reforma política proposta pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Então, não tive tempo de olhar, mas pelo que eu já vi, ele defende exatamente algumas coisas que eu defendo também, que é a redução do número de partidos, que é o fim do fundo eleitoral, do fundo partidário, que a gente sustenta com quase 2 bilhões de reais por ano. Gente, pra quê? Né? Entendeu? Aí, ó, eu já tô fazendo careta, por isso que eu escolhi o limão como símbolo da TV Regina Vilela. Tem que reduzir partidos, tem que reduzir o número de representantes políticos, porque o volume que a gente tem no Congresso Nacional se reflete nas assembleias legislativas e também nas câmaras municipais. Então a gente tem que se informar sobre essa. Eu vou ver se eu, amanhã eu acho que o Yuri vem aqui para me ensinar a fazer o tal do Hangout. Se ele vier me ajudar e eu conseguir aprender finalmente, eu vou tentar fazer uma entrevista com o deputado, porque é muito importante que a gente dê apoio. Sabe por quê? Porque a tal da Tabata Amaral, que é uma figura muito bonitinha, muito bem formada, estudada, coisa que o Alan e eu esqueci o nome dele, é o Barbudinho. Aliás, todo mundo lá é Barbudinho, né? Enfim, assistam.
Lorenzon, esqueci o nome dele, enfim. Me perdoe, esqueci. Ítalo Lorenzon, exato. Aí o Ítalo e o Alan estavam comentando exatamente sobre isso. Como a imprensa é um instrumento dos grandes interesses internacionais para controlar o nosso conhecimento e a nossa linha de raciocínio. É por isso que vocês acham, quando vem a Tabata, e no dia que ela humilhou o Vélez Rodrigues, que realmente estava despreparado para ser ministro e para responder, e ela fez uma argumentação bonitinha, aí viralizou e todo mundo aplaudiu, e o cara realmente estava despreparado, tomou uma sova da garota, que é uma deputada que foi eleita pelo PDT. Ela foi bancada pela Fundação Lehman, né? É o Jorge Paulo Lehman, que é dono da Ambev e é um dos maiores milionários do mundo, mas tem os interesses dele. Aonde? Tem os interesses dele na linha de defesa do aborto, do politicamente correto, na linha de gênero, né? De você difundir as ideias de esquerda. Por quê? Porque as ideias de esquerda elas te travam, elas não querem que você cresça, nem financeiramente, nem intelectualmente. A ideia de esquerda, ela quer tolir o ser humano. Vocês estão entendendo? Se o papo estiver chato, vocês falam que eu paro, ok? Foi exatamente, o Anderson está dizendo aqui, Tabata foi cultivada nos moldes milionários da esquerda. Mas se vocês quiserem que eu mude de assunto, eu mudo, hein? Sem problemas. Não tem como, Patrícia. A Patrícia está redizendo aqui para eu escolher um local mais silencioso. Eu não tenho como, ok? Eu moro com a minha mãe, ajudo a cuidar dela, e o único espaço que eu tenho aqui é exatamente esse aqui da sala. Eu vou tentar fechar a porta do quarto dela para ver se diminui a coisa. Mas é aquela coisa, ela se sente segregada, por isso implica, né? Enfim. Agora não dá porque ela está no banheiro. Quando ela voltar para o quarto, eu fecho a porta. Isso aqui virou uma zona sempre, mas enfim, vamos lá. Então a gente tem que entender como é que funciona a coisa para a gente poder abrir os olhos e aí não cometer os erros que cometemos em 2018 na eleição dos nossos representantes. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ouvir, a Thaís outro dia me falou, você tem que repetir mesmo as coisas, porque é assim que a gente assimila. Ok? Então eu vou repetir. A gente elegeu 52% de novos deputados federais. E houve uma renovação muito grande, em função muito da leva da onda Bolsonaro. A gente conseguiu renovar em 52%, mais da metade do Congresso, né? A gente conseguiu isso. Mas, ao mesmo tempo que a gente conseguiu renovar e demitir gente como Eunício Oliveira, aqui, senador, né? Como a gente conseguiu não reeleger Aécio Neves e Gleisi Hoffmann para o Senado, mas a gente elegeu essa gente para a Câmara. Né? Eles caíram de patamar, mas continuam lá. Então, quando a gente não tem essa visão, não tem esse conhecimento, a gente continua cometendo os mesmos erros. O sistema, ok, mas o sistema nos dá uma oportunidade única a cada 2 anos, né? A cada 4 para os cargos federais, o cargo de governador e o cargo de deputado estadual, e a cada 4 anos para prefeitos, é um microcosmo da política, e vereadores. Daqui a 1 ano e meio,
daqui a 1 ano e meio, nós vamos ter eleição para vereador e prefeito em todas as capitais, em todas as cidades do Brasil. São 5.000 e poucos municípios, 5.150 e poucos, eu não sei o número direito, não tenho o número agora na cabeça. E a gente precisa entender que a política precisa mudar a partir do nosso município. E a gente tem que votar em gente que realmente não traga essa carga de projetos esquerdistas para o país. Aqui em Fortaleza, vou dar um exemplo aqui, o Roberto Cláudio Pinguim, o prefeito, ele faz uma gestão socialista, é do PDT. Então ele tira muito imposto e o empresariado que investia recolheu. Mesmo na área de construção civil, que quando eu cheguei aqui havia um boom de construções, de venda de imóveis e tudo mais, baixou demais. E as lojas estão fechadas. Por quê? Porque ele porque tudo da esquerda é dissimulado, é disfarçado, né? Então você vai no centro de Fortaleza, ele está lá fazendo as obras de requalificação ambiental do centro de Fortaleza, que é onde tinha o comércio, dali surgiu, né, o resto da capital. Mas você vê que as lojas estão fechadas. Por quê? Porque ele resolveu priorizar a população que vive de comércio ambulante. Ok, eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. O que não pode é sobrecarregar uns para poder fazer a politicalha dele e ter os votos, né? Ele faz a política do pão e circo. Ele faz a política do pão e circo aqui, ó. Gastar fortunas todos os anos para fazer o Réveillon aqui, a 12 quadras daqui, ali na frente, né? E o dinheiro vai, e a população que não tem essa preocupação de conhecimento político, porque vai na onda, porque acha que o prefeito, o seu vereador está fazendo um favor para mim. Não está fazendo um favor. É isso que eu quero que... eu acho que eu estou aqui pregando para convertido, porque a maioria de vocês entende o que eu estou falando. Mas o que é importante a partir disso aqui? É que você, que tem essa capacidade, esse discernimento, que já tem essa formação, passe isso adiante, propague isso. Porque nós somos patrões. Lá em Brasília, eles sabem que estamos com esse discurso. E estão possessos da vida. Possessos da vida. Porque até as últimas eleições, não essa de 2018, a gente elegia e deixava meio para lá e tal, não ia cobrar. Agora nós passamos a cobrar. Tanto que muitos deles ficam dando satisfação pela internet. A gente tem que entender, inclusive, quem é que está usando isso para te enrolar. Em vez de estar lá trabalhando efetivamente para melhorar o país. Não é? Então você tem que ficar de olho, saber quem é que está falando. A Vera, agora eu acho que dá para fechar, acho que ela já saiu daí. Não, tá, ainda. Enfim, mas a televisão vai ficar alta. Se estiver atrapalhando aí, desculpa. Eu estou tentando falar num nível que dê para todo mundo ouvir, ok? A Geni diz que passa adiante, que já entendeu e aprendeu. É isso mesmo que tem que ser, né? Quem é o cara? O Joseph MacArthur com o Rodrigo. Vocês têm nome. Fala, ministro. Oh, meu Deus, se eu fosse, por exemplo, aqui no Ceará, prefeitura e governo. Exatamente, Hélio Santos, né? Aqui e aqui, no governo do estado, imagina, não tem oposição. O governo do estado não tem oposição. Foram 20 ou 22 partidos de base de apoio para reeleger o Camilo Santana, que é do PT dos Ferreira Gomes, né? É uma gente que está toda ali e estão sugando. O estado do Ceará,
porque as reportagens mostram que a economia aqui vai bem, não vai, o Estado está todo endividado. Se viesse se conseguir aparecer algum candidato à Prefeitura de Fortaleza que venha, que seja oposição de verdade, né? Porque eu acho que é importante também as pessoas entenderem, o Roberto Cláudio está fazendo uma boa administração, depende para quem. Enganação, a cidade aqui a gente está enfrentando 3 meses de muita chuva. As ruas estão todas esburacadas. Por quê? Porque o asfalto aqui é feito para fazer o comercial. O que é o comercial? Faz ali aquele asfalto bonitão, aí se chover, infelizmente esse ano ele deu azar, né? E a população, na verdade, deu sorte, porque precisava chover aqui no Nordeste, que não está chovendo, mas os buracos se abrem assim, porque é o que a gente chama aqui de asfalto sonrisal, é enganação. Aí quando passa, fica aquela pista pretinha, bonitinha, pintadinha, aí filma, faz a propaganda, porque na propaganda você só vê a coisa boa, né? Mas falta médico, os médicos nas UPAs estão sobrecarregados. Eu fui acompanhar como repórter o pessoal do sindicato, né? E eles ficaram injuriados comigo, porque o pessoal da fila gravou para mim dizendo que estava demorando. Por quê? Porque falta pessoal, né? A capacidade das UPAs é infinitamente menor do que deveria, porque precisa atender um mundaréu de gente, e elas estão funcionando também como unidades de terapia intensiva. Por quê? Porque os hospitais estão lotados, e aí não pode mostrar isso, enfim, né? Aí o que acontece? Se a gente não tiver essa clareza, a gente acaba reelegendo quem não devia estar reeleito. Vou dar o exemplo aqui máximo. A gente renovou, botou a Tabata Amaral lá, ok? Ela é uma novinha, a gente botou 52 deputados do PSL, a gente botou lá. Acho que nenhum deles já tinha sido deputado federal ou... Não tenho essa visão aqui. Dos que mais aparecem, a maioria é novato. Só o Eduardo, que já tinha um mandato, o tal do Major Olímpio, como senador, que foi de deputado federal para o Senado, péssimo voto, votou-se, em São Paulo se votou nesse sujeito, porque ele estava aliado ao Bolsonaro, mas ele está mostrando ao que veio, é um péssimo senador. Só joga contra, inclusive agora está jogando contra, querendo dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é a pasta do Sérgio Moro. Então tá aí a prova. Esse cara ganhou 4 anos mais 4, porque ele é eleito senador, então ele tem 8 anos lá para trabalhar pelo país, mas ele só trabalha pelos próprios interesses. Porque essa história de querer a divisão para a segurança pública, alegando que o Sérgio Moro não tem experiência e que fica uma sobrecarga, aí você não atende bem nenhum lado nem outro, pelo amor de Deus, não é? Sérgio Moro montou uma equipe de alta qualidade, com policiais federais experientes, com procuradores e juízes e tal, altamente competentes. Só que dependemos, coisa que a maioria das pessoas não sabe, dependemos, infelizmente, de um Congresso medíocre. Eu nem gosto de usar a palavra medíocre, porque a palavra medíocre significa médio, mediano. E quando você está pelo menos no médio, eu acho que você consegue levar as coisas. Mas ali é ralé, é gentalha, né? E aí, o que acontece? A gente conseguiu eleger gente nova, mas a gente não conseguiu peneirar gente efetivamente com princípios de direita, com tradição, gente como o próprio Príncipe, né? Olha o nível, um cara preparado e tal. Eu sei que tem gente aí com uma briga tremenda com o Márcio Labre. Eu ainda
particularmente ainda não vi nada que denegrisse o trabalho do Márcio Labre. Quando tiver, pode ter certeza, mesmo eu sendo amiga dele, eu vou falar. Mas eu, por picuinhas pessoais, eu não vou me meter. Agora, pelo trabalho do próprio Márcio, ele está tentando lá fazer o trabalho dele. Se fizer besteira, eu vou meter o pau aqui, vou meter bronca. Como estou metendo bronca, na segunda-feira, quando eu entrei, e falei do tal Alexandre Knoploch, que eu pedi voto aqui. Aí o cara vai e se vende por emprego para pai e para mãe do governo do Wilson Witzel. Não dá. Não dá. A gente sabe lá que já tem licitação direcionada na área da saúde, aumentou-se a verba para o Hospital da Posse, mas essa verba está sendo gerida por uma empresa que vem lá do Espírito Santo, que é da escola do juiz quando ele trabalhou no Espírito Santo. Eu sempre disse aqui, na campanha, vamos votar no juiz e tal, vamos... E eu lembro bem, tem coisa aí gravada. Entre um bandido desconhecido e um bandido conhecido, vamos votar no desconhecido. Já para o segundo turno, né? Porque pro primeiro até tinha oportunidades ali, mas, porra, todo mundo mais do mesmo. No Rio, eu estou citando o exemplo do Rio. E aqui, a mesma coisa, não apareceu ninguém. Porque aqui no estado do Ceará, 22 partidos na base de apoio. Quem é que ia concorrer? Né? Para governo do estado contra o estado. Né? É um elefante contra uma formiga com dinheiro. Né? É complicado. E isso acontece, eu cito os dois estados, Rio de Janeiro e Ceará, exatamente porque eu sou carioca, tenho a minha preocupação lá, minha família lá, mas vivo aqui, né? Então, mas conheço a política de São Paulo, acompanho a política da Paraíba. Infelizmente aqui, por ignorância, o Rio Grande do Norte elegeu aquela senadora Fátima Bezerra, uma semi-analfabeta e petista, e que loteou os cargos todos para os petistas, que perderam seus empregos no governo federal. Foram poucos, no governo federal foram poucos petistas que perderam o emprego, tá, pessoal? Não pensem que houve uma limpa, não, porque eles alegam, o governo federal está alegando, que, mas o cara que aperta o botão, ele está acostumado a apertar o botão. Como é que a gente vai botar alguém lá para apertar o botão que não... ele é petista, mas ele aperta o botão, né? Então trocar fica difícil. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Apertar o botão, mas ele é petista. Ele, quando entrou para apertar o botão, ele também não sabia. Mas o que fez o PT? Loteou todo o Estado brasileiro, e aí o cara que apertava lá o botão continuou apertando o botão do governo Bolsonaro. Porque as pessoas não ousam mexer no apertador de botão do PT. O Ministério da Saúde está entregue à mesma máfia, vou repetir aqui, a mesma máfia petista e MDBista, ok? Porque o MDB e o PT se juntaram e roubaram muito o país. E o Ministério da Saúde continua esse terreno. É o ministério com mais recursos federais. Mas também não se mexe, porque o médico lá, ele também aperta o botão, ele sabe como apertar o botão, né? Enfim, mas não era isso que eu queria falar. Eu tento não falar, mas acabo falando. Aí o que eu queria falar? Quando a gente começar a trabalhar isso quando a gente começar a trabalhar, porque alguém aqui, o Milton Cruz, pediu a minha risada. Eu não posso ficar rindo à toa, porque pareço uma doida, né? Estou
Estou falando das coisas que estão ruins e estou rindo, se bem que no Brasil tudo é possível. Aí o que acontece? Oi, Zélia, tudo bem? A gente precisa se antenar e começar a acompanhar as pessoas e clamar que até entre vocês, né? Que até entre vocês que estão aí, haja um interesse voluntário de entrar para a porcaria do sistema. Temos que forçar uma barra para que essa reforma política saia do projeto apenas e que vá para a Comissão de Constituição e Justiça. Temos que dar o apoio ao Luiz Felipe para mudar as regras desse jogo maldito, porque eles lá ensinam, talvez até nem aprovem, mas a gente precisa mostrar que a gente está acompanhando, porque tudo no país se desenrola a partir de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro disse que queria mais Brasil e menos Brasília. Ok, talvez na área de economia, e a gente vai chegar no ponto que eu queria, já que eu já cheguei em Brasília agora. Na área de economia ele está tentando, correto? Com a primeira proposta de reforma, que é a reforma da Previdência. Graças a Deus, quem me acompanha aqui são raros aqueles que dizem: ai, essa reforma vai me prejudicar. Essa reforma vai prejudicar todo mundo. Por quê? Porque ela vai igualar todo mundo. Vai igualar, né? Quem tiver aí na parada para se aposentar vai ter que fazer um sacrifício, porque infelizmente a Previdência é um componente para a economia do país. Porque senão vai ter só aumento de imposto para ficar tapando buraco aqui, tapando buraco ali. Em algum momento, essa reforma tem que ser feita e a maioria de vocês, graças a Deus, já entendeu que ela é necessária. Ela é necessária. Ela é tão necessária que ela nunca foi feita. Ela foi feita meia bomba no governo Fernando Henrique, foi feita meia bomba lá para tapar os remendos, porque a gente já está quebrado há um tempão, né? A gente já está quebrado há um tempão. Só que a economia no período do governo Fernando Henrique deu uma estabilizada, eram para as reformas terem saído, reforma da Previdência, reforma tributária, todo tipo de reforma, mas como o dinheiro estava entrando e a economia estabilizou e todo mundo estava com uma grana, né, emprego, de uma certa maneira, podendo, né? Aí o Fernando Henrique falou: agora a gente pode eleger o Lula. Aí veio o 9 dedos. E aí pegou uma maré, mas não surfou. Ele não surfou. Ele afundou a gente, porque endividou e deixou roubarem até onde não mais podiam. Ele comprou o apoio do Congresso com o dinheiro do mensalão, não foi para aprovar as reformas, foi para aprovar aquelas coisinhas que interessavam a eles, né? E conseguiu com isso também que ninguém se metesse na divisão de brasileiros que eles começaram a implantar por aí, o PT e as suas falácias e tal, e financiaram a imprensa, e financiaram o entretenimento, e financiaram as universidades. E aí as pessoas ficaram naquela, e aí abriram um crédito, aí o pobre que, ai meu Deus, vou lá. Muita gente já perdeu o carro, e perdeu o emprego, fez um crédito de 60 meses, perdeu o carro, perdeu moto. Muita gente aqui no interior que trocou o burrico pela motinho, perdeu. Aí, né, se a economia, se você não faz o dever de casa, é que nem você ter uma loja. Você investe lá o dinheiro na loja, aí você compra o teu material para você vender. Então você investiu X. Se você não mantiver ali um fluxo de caixa, você vai quebrar. Você não sabe se você vai vender coisa todo dia e você tem que repor a mercadoria. E a gente é um país que... Eita. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu fecho lá a porta. Só um segundo. Vocês estão me atrapalhando.
desculpa aí, pessoal, hoje foi demais, hein? Então, essa reforma é necessária. E aí, como o Bolsonaro entendeu que o país precisa dessa reforma para poder vir outra, porque eu espero que não fique nessa, eu espero que depois da reforma da Previdência venha a tributária. Ele já fez coisas nessa área, ele já fez uma medida provisória que facilita, que tira, que quebra a burocratização, então facilita muito os pequenos e médios e até grandes empresários, né, para poder ter investimento, para ver se a economia anda. Mas a economia não anda por quê? Voltamos, vocês estão vendo que eu vou e volto, voltamos lá num Congresso, que infelizmente a gente renovou, mas não renovou. Vocês estão entendendo, né? Deixa a mamãe, tadinha. Pois é, não, mas eu consegui fechar lá, viu, Cláudio? Pelo menos diminuiu, que ela fica irritada, fica com ciúme, e aí é terrível. Aí, simplesmente, a gente precisava realmente ter feito uma maioria, mas sem levar tanta gente da esquerda. Vocês viram, quando a gente viu o final das eleições, a gente viu que o PSL, um partido de aluguel, um partido nanico, controlado por um bandido, que é o Luciano Bivar, né? Mas foi o que o tal do Bebiano, o advogado bandido, né? Que venha processo. O Adriano, o Luiz Gurgel que me defenda. O bandido deu uma derrubada no Patriota, que era um partido organizado, limpo, um cara que não tem sujeira, o tal do coisa, né? Que era o tal do... Enfim, virou Patriota exatamente para atender o Bolsonaro. Mas o Bebiano queria fazer as picaretagens dele, né? Tirar dinheiro de empresário, que a gente sabe que ele tirou aí durante a campanha, pelas costas de Bolsonaro. Aí, simplesmente, esse Bivar e Bebiano se encontraram, foram felizes, só que o Carlos conseguiu finalmente fazer o Bolsonaro enxergar que Bebiano não prestava. Então, Bebiano dançou, mas ele está em Brasília e ele está agindo nas sombras. Não se desliguem dessa informação, ok? Tô querendo fazer terrorismo não, é só para vocês ficarem ligados. Esse cara está agindo nas sombras. Aí o PSL, que é um partido de pilantra, eu sou filiado ao PSL, mas é um partido do tal do Luciano Bivar. O partido no Brasil, gente, ele não é um agrupamento de pessoas que se juntam para o bem, não. Ele é montado por uma figura, né? A maioria dos partidos tem sempre um coronel, o dono do partido que manda e desmanda. Na época do PDT, o dono era o Brizola. O PT, o dono era o Zé Dirceu e o Lula, né? Os donos ainda são. Então, é assim, se você procurar o Levi Fidelix, aquele que tem uma graúna sobre o lábio, né? O que inventou o Mourão como vice, que negociou esse cargo com o Bebiano, ele é dono do PRTB há anos, ó. Vocês sabem quanto o Levi Fidelix embolsa por ano com o tal do fundo partidário? Em 2018 ele recebeu em torno de 850 mil reais. O que é o PRTB para ter uma verba anual de mais de 800 mil reais? Porque isso é um partido pequeno. Imagina os milhões que PT, e MDB e PSDB, né? Enfim, eu vou terminar aqui, eu ainda não cheguei no ponto, mas eu vou chegar e vou terminar, para não encher o saco de vocês aqui. Aí, simplesmente o seguinte, a gente levou para lá uma renovação e não renovou de uma certa forma. Porque o PT, ele passou o MDB, que o PMDB desidratou nessas últimas eleições, então ficou com maioria. O PSL ficou em segundo, mas cresceu porque
esses partidos, algumas pessoas já migraram. Agora o Bebiano está trabalhando junto com o Rodrigo Maia para tirar uns deputados do PSL e levar para o DEM. Vou repetir não. Aí o que acontece? Tem lá Gleisi, tem lá Maria do Rosário, tem lá Jandirão, tem lá Paulo Pimenta, tem lá aquele... Gente, a gente manteve essa corja imunda lá. E essa gente, tanto do lado do PSDB, quanto do lado do DEM, a gente, reelegeu o Rodrigo Maia. Deu 70 mil votos de novo para esse sujeito no Rio de Janeiro. Jesus! E eu tanto falei aqui, tanto pedi. Aí, essa gente não se preocupa com a gente. Eles estão assustados porque eles já entenderam, né, que a gente já acordou. A gente já deu um susto. Mas esse susto tem que continuar. Tem que continuar daqui a 1 ano e meio nas eleições municipais, para se reforçar um susto ainda maior em 2022. E por que eu estou falando nisso? Para a gente acordar e começar a se preocupar, e começar a conversar, e manter a conversa sobre política. A Regina vai falar sobre política todo dia, toda hora, na fila do banco, no supermercado, na padaria, conversando com o porteiro do seu prédio, a sua... É raro hoje em dia quem tem ainda empregada doméstica, só quem tem grana. Sua diarista, conversando. Na loteria, quando você vai fazer a sua aposta, você está lá, tem a oportunidade de conversar, fala, conversa. No bar, tomando uma cerveja, converse sobre política e sobre a necessidade que a gente tem de dar uma virada nesse país. O sistema é a eleição, não temos aqui, né? O sistema é através da eleição, vamos para o voto, ok? Mas vamos aprender a votar. Sabe por quê? Agora eu vou chegar onde eu queria. Porque ontem, acho que foi ontem ou na terça-feira, que o Paulinho da Força, que foi reeleito, ele é o dono do Solidariedade. Assim como o Ciro Gomes e o Cid dominam e são donos aqui, já trocaram de PT, já começou com uma Arena, depois foi para o MDB, depois foi para o PSDB, o Ciro, né, troca mais de camisa do que jogador vagabundo que muda de time. Aí simplesmente o Paulinho da Força, que todo mundo sabe que essa figura é nefasta para a política brasileira, mas o paulista, o eleitor de São Paulo, né, principalmente o que ainda é ligado aos sindicatos, e os sindicatos estão murchando, porque acabou o imposto sindical, acabou a fonte, né? Aí o que acontece? Aí o Paulinho da Força foi eleito e ontem, acho que foi ontem, né? Que ele verbalizou simplesmente o que já vem se comentando há um tempo, né? No Congresso Nacional. Nós não podemos aprovar a reforma da Previdência. Pela primeira vez na vida, a população quer e entende a necessidade da reforma da Previdência, que se fosse bom para eles lá do Congresso, vocês podem ter certeza, eles aprovariam isso num sopro. As sessões na Comissão de Constituição e Justiça seriam feitas rapidamente, eles rapidamente aprovariam e votariam até de madrugada para sacanear a gente, né? Não foi na fala, foi no gesto, então quem entendeu, entendeu, quem não entendeu não tem problema. É porque dá vontade, com esse gesto, também dar um soco na cara dessas pessoas. Esses desgraçados entenderam que o povo entendeu, e já foram feitas pesquisas, o povo entendeu a necessidade da reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência vai equilibrar as contas no país. E o desgraçado do Paulinho simplesmente verbalizou efetivamente o que já se comentava aqui e acolá nos bastidores e que ninguém teve a cara
de pau de falar. Nós não podemos fazer uma reforma da Previdência que alcance a economia proposta pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro, porque se a gente fizer isso, vai ter dinheiro sobrando, e aí o Bolsonaro se reelege. É inacreditável. Inacreditável. E inacreditável ainda que ninguém naquele Congresso seja capaz de pedir a cassação de um sujeito desses. Porque não é possível. Isso é quebra de decoro, isso é banditismo, isso é canalice da pior espécie. Não pode ter muito dinheiro economizado, né? O Brasil não pode entrar nos eixos, porque senão o Bolsonaro elege ele, elege o Eduardo, depois elege o Carlos. Eu não voto nunca no Flávio, ok? Entendeu? Aí não dá. Pela primeira vez na vida, a população já entendeu a necessidade, e os cretinos lá estão preocupados com uma possível reeleição de Jair Bolsonaro. O cara tem 4 meses de governo, vai assim, e não consegue fazer mais, porque em toda a nossa história votamos mal, porque votamos na esquerda disfarçada. Porque foi a esquerda disfarçada, porque Ulisses Guimarães era um sujeito de esquerda. Precisamos conversar sobre a história política do Brasil. Vou falando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Quando o Monitor Político estiver no ar, a gente vai gravar mais vídeos e falando sobre essa gente, sobre essa nossa história, para a gente poder entender. Aí um cretino desse me dá uma declaração dessa, porque nós temos uma Constituição parlamentarista. Nós não temos um regime presidencialista. O presidente aqui tem uma vantagem, ele tem mordomia. Pode fazer uma coisa que é chamada medida provisória, mas que só vale 120 dias. Se o Congresso não votar, ele tem que reeditar a medida provisória e vai reeditando, vai mudando uma vírgula aqui, uma vírgula acolá e vai mantendo através de medida provisória. Nem por decreto, como acontece com a democracia americana lá, que o Trump vai lá, pega, assina lá o dele, abre lá e mostra. Né? Eu adoro aquele piquinho do Trump. Aí ele vai lá, assina e acabou. Mas aqui a gente não tem essa possibilidade. A gente só pode ter essa possibilidade efetivamente de mudança como? Né? Através de um sistema efetivamente parlamentarista, através de uma monarquia, como alguns defendem, os monarquistas, e o rei vai e dissolve aquela porcaria toda, vamos de novo para a eleição. Ou então, um parlamentarismo à vera, onde a gente elegeria um presidente, né, ele teria lá os limites dele, como acontece na França. A França é uma república parlamentarista, tem um presidente, não é a França não, é a Itália, né? A Itália. A França tem um presidente, é isso mesmo, a França é presidencialista. Então a gente precisa amadurecer o nosso conhecimento político, eu já fui a 50 minutos, para a gente expurgar Paulinho da Força, para a gente expurgar a Gleisi Hoffmann, para a gente expurgar a Maria do Rosário, para a gente expurgar essa gente. E essa gente, se na próxima não for eleito, pode ter certeza, eles vão levar para casa a garantia de uma pensãozinha de aposentadoria de quase 40 mil reais. Que a reforma vai igualar quem está entrando agora, e alguns já abriram mão da aposentadoria pela Câmara, pelo Senado, mas são raros entre os novatos, ok? Agora, essa gente que está jogando contra nós, precisava era de quê? Vocês viram que aquele vídeo, as tias do Zap, que a gente foi para a rua aqui em Fortaleza, foi um movimento, né, do pessoal do Direito da Fortaleza, do ID, Conexão Patriota, eles de um dia para o outro se juntaram, a gente botou lá as 3 fotos, eu fui para lá para falar não sei o que eles pediram, e o pessoal tacou slime, lama na cara dos 3 ministros, de 3 dos 11 sinistros do Supremo. Oi, Carla, tudo bem? Tu não estava dormindo, Carla Maria? Minha prima,
ela todo dia me manda bom dia e boa noite. Só que ela me manda boa noite às 6 da tarde. Eu digo, porra, Carla, tu dorme com as galinhas? Beijo, Carla. A gente precisava imediatamente se reunir. Em Brasília não fazem, mas a gente precisava se reunir nas capitais e fazer um protesto gigantesco, sabe? Para cobrar urgência na aprovação dessa reforma. Porque o Brasil está parado, a economia está parada. É preciso que a gente vá para a rua para pressionar o Congresso Nacional, porque de dentro de casa só, gente, não vai adiantar nada. Né? Cadê o MBL aí agora, que não faz Cadê o pessoal do Vem Pra Rua? Aqui, estou implorando ao pessoal do Endireita Fortaleza, vamos fazer um movimento aqui para a gente ir para a rua, para a gente exigir a aprovação dessa reforma. A gente precisa disso, a gente não pode esperar que passe um ano, né, para eles... Aí vem o recesso, porque vem as festas juninas, aí vem as férias, porque eles ganham uma fortuna e trabalham 7 meses por ano. Para nos prejudicar, porque a partir do momento que um deputado vira e diz não podemos aprovar uma coisa que vai facilitar e que vai trazer progresso para o país, e a população que se ferre, e a gente vai ficar calado aturando isso, pessoal. Não dá, cara. A gente tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Se não tiverem esses grupos aí para se unir e promover, vamos mandar e-mail para esse bandido e esses caras, esses deputados. Se tem os meios de comunicação, hoje todos eles têm seu Face, seu Twitter. Vamos fazer algo, pessoal, senão a gente vai continuar. E o Bolsonaro não vai nem ser reeleito, porque o país vai estar num merdelê só, porque não vai ter perspectiva nenhuma. E quando vier o próximo, vai vir um de esquerda, pode vir o débil mental do Ciro Gomes, pode vir o tal aquele idiota daquele Almoedo, também não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a não ser que... E não vão ter interesse em fazer reformas para solidificar a sociedade brasileira com uma qualidade de vida. Porque eles só se interessam em manter o status quo deles, em manter a condição de benesses deles. Já descobrimos que somos os patrões, então vamos apertar o tranco dessa gente. Não dá pra gente ficar morrendo na praia por causa de interesse político. Chega, né, pessoal? Já foi por hoje, ok? Desculpa aí, pessoal do YouTube, se eu falei demais, mas enfim, desculpa aí, eu tentei ser um pouquinho mais curta, mas não deu. Vou me despedir de vocês aqui agora, do YouTube, tá bom? Obrigadão por vocês aí, depois eu vou dar uma lida, quem der, qualquer coisa, quem quiser falar comigo, tem o meu Face. Deixa eu ver aqui, rapidinho aqui, pessoal, eu vou continuar aqui no Face, só um minuto. Deixa eu só mandar um beijo aqui pro pessoal, a Dione, a Renata, o Joseph, o cara se chama Joseph Macarte com Rivotril, isso é ótimo, gente. Eduardo Pedrosa, Arruedo ganha dinheiro com a nossa taxa altíssima de juros, exatamente. O Milton Cruz já está dormindo aqui, desculpa aí, pão de queijo. É um pão de queijo ou é um pato? É um pato que está dormindo, né? Você não fala demais, refina. Meu nome é simples, é Regina, R-E-G-I-N-A. E neguinho me chama de Regina, de Refina, de Remina. Pô, ataque aberto, eu não uso Face, preciso enviar coisas por e-mail. Olha, vou dar o meu e-mail aqui, ok? O e-mail é facinho, é Regina Vilela, do jeito que está meu nome ali, Regina Vilela TV Oficial. Regina Vilela TV Oficial @gmail.com, tá ok? Regina Vilela Oficial @gmail.com. Manda aí o que a gente puder trocar de informação, figurinha, o que der para publicar e a gente publica, investiga um pouco. Eu tenho um volume enorme de coisas
Mas eu realmente não vou, eu vou dar um tempo do negócio das minhas denúncias na saúde, porque eu não estou afim de morrer, não estou afim de morrer, e esse pessoal fica e fica rico. Então, pessoal que está roubando na saúde, fiquem tranquilos, eu não vou falar mais nada de vocês, ok? Continuem roubando aí, à vontade. Desistir, eu estou a fim de preservar a minha vida, ok? Pessoal do YouTube, obrigado aí, ok? Depois, qualquer coisa, é só vocês... Eu também tenho Twitter, tá? No Twitter é Regina Vilela, é facinho. Mas qualquer coisa, quer mandar mensagem pra mim, vou me despedir aqui do pessoal do YouTube. Beijo, beijo, beijo. Hoje deu uma travada, mas eu não sei o que acontece. Ontem eu fiz pela câmera, infelizmente não deu certo, o papo depois rendeu, mas desculpa aí qualquer coisa. Se amanhã o Yuri vier aqui de manhã, a gente dá um jeito. Beijo. Pronto, aí deixa eu ver aqui como é que eu desligo você. Aqui a gente continua. No YouTube é que a gente para. Só um segundo. Mas só mais 2 minutos. Ups. É porque tá ao contrário aqui. Ok. E aqui, concluído. Ok. Eu sempre nas minhas... Ok, beleza. Vai. É isso, pessoal. Eu queria que vocês... enchi muito hoje, né? Falei muito. A Cristina depois sempre me liga para dizer assim: ah, sua live foi ótima. Eu sempre digo para ela: achei que falei demais. Paulo, só isso, só me restaram 4 aqui. Não, a Rita também, a Gina. É isso, pessoal. A gente precisa... Eu juro para vocês, eu sempre fico assim... Sempre a minha guarda baixa. A minha guarda baixa, eu fico desesperançada. E aí quando eu começo a falar, me dá uma, sabe, uma gana de novo de lutar e tal. Mas aí, será que vale a pena? Né? Eu tô falando aqui com vocês porque vocês aqui do Face são mais meus amigos. Às vezes eu fico pensando, será que vale a pena eu me desgastar? Na questão das denúncias da saúde, eu realmente resolvi dar um tempo. Eu não vou me meter. E lá só tem bandido. Ah, mas é o governo Bolsonaro, só tem bandido. Se ele não quis dar atenção às minhas denúncias antes, ele vai talvez pagar caro por isso. Mas enfim, mas eu não quero ficar falando no mais não. Deixa a Polícia Federal um dia, quem sabe, dar ouvido e ir lá investigar. Não fica, chegou atrasado. Luiz Carlos Vieira não perdeu nada. Luiz Carlos está dizendo que chegou atrasado. Não para, não, vou só aqui responder. Carlos já foi, você, Fernanda? Mas não adianta, a Fernanda está dizendo aqui, você é guerreira. Ok. Mas adianta só eu? Adianta só eu? Não adianta, né, pessoal? Aí eu fico aqui, aí falo, eu gastei 1 hora com vocês hoje. São 22 e 1. O que vocês ainda estão fazendo aí? Sabe? Tem que tomar vergonha também, pô. Vocês têm que começar a fazer os protestos e ligar, e mandar e-mail, e mandar Twitter desaforado para esses caras. Não adianta eu fazer sozinha. Não adianta. Por isso que às vezes eu desabo. Às vezes eu desabo, juro pra vocês. Desabo. Era sempre assim. Eu lembro das coisas. Eu sempre tomava frente para brigar pelos direitos, né? Por melhoria de salário e tal. Eu sempre tomava frente. Aí os venais iam lá e se acordavam. Eu sempre tomava na tarraqueta. Por quê? Porque eu tinha princípios, né? Eu tenho, né? Então, aí sabe, aí você fica lá pensando assim, meu Deus e tal. É o que eu falo sempre. E vocês podem dizer assim, ah, você não... Eu dei sorte. Eu não tive filhos. Então, eu realmente, eu falo aqui de preocupação porque eu queria ainda aproveitar um país melhor. Mas eu não tenho a preocupação de filhos e netos. Graças a Deus, quando eu me for, pode ser agora, desliguei aqui, puf, morri do coração. Então,
vai ficar aí para quem ficar, né? Não é impedimento só no STF, não. É a gente pressionar o Congresso. Então, aí eu fico pensando assim, meu irmão mais velho teve 3 filhos lá. Se um dia lá eles casarem lá e tiverem filhos e tal, e netos. Eu tenho as minhas afilhadas, Raquel, Thaís, que tem filhos. Né? Mas, pô, diretamente, eu até me preocupo, não vou dizer que eu não me preocupo, mas eu particularmente, porque quando você é mãe, quando você é pai, você se preocupa muito mais, né? Até em deixar herança e tal, essa coisa toda. Eu, pelo menos, não tenho essa preocupação. O apartamento aqui vai ficar provavelmente para os meus sobrinhos. Né? Porque eu não tive filhos. Mas, enfim. Diz a Paiva, Deus te abençoe. É a nós, né? Que Ele abençoe a nós. Temos valores, não preço. Exatamente, Rita. Estou lendo aqui, que é para quem está aí. Pessoal que já está... Pode ir embora, pode ir embora. Eu vou ficar aqui me despedindo aí do pessoal. Hoje eu estou a fim de conversar. Solange Rios, teu trabalho é muito válido? Mas a minha preocupação é exatamente o que ontem eu falei com o Douglas e com o Max. Eu não conhecia eles, conheci através de indicação aqui. 2 caras bem legais, bem preparados. Vocês ainda ficam avacalhando, dizendo, não vou ficar não, porque a Regina não está falando muito. Não é assim, né, pessoal? Vocês têm que acompanhar e prestigiar. A gente conversou coisas importantes. Os caras são bem legais, bem preparados. Quando eu tiver domínio, se um dia eu tiver o domínio desse mecanismo, é porque eu fui muito mal acostumada. Eu tinha câmeras e editores à minha disposição. E aí, sabe como é que é, né? A parte técnica, eu realmente nunca eu só me preocupei em conhecer iluminação, enquadramento, qualidade de áudio, conhecer, porque para você pedir para fazerem, você tem que ter um mínimo de conhecimento. Mas a mecânica mesmo, ainda mais com a internet, com a informática que é meio complicado. E aí eu não sei, na verdade, se é a minha internet ou se é o meu computadorzinho. O meu computadorzinho, que eu vou mostrar para vocês, é isso aqui, ó, pequenininho. Por quê? Porque o meu Note vai num acidente, se foi, né, um acidente de carro que eu tive. O meu Vaio, que é um notebook assim maravilhoso. E aí, a grana curta, vocês sabem, a gente tem que ir com o que dá. Quando o monitor for pro ar e se a gente puder ter os associados e tal, aí vamos ver se a gente consegue comprar uns equipamentos melhores. Mas no mais, tá dando para fazer, vamos levando. E vocês sabem que o meu problema é o meu sincericídio. O Brasil tem Olavo e Olavo. Meu Deus do céu, se eu tivesse a base toda, o estofo todo cultural que o Olavo tem, caramba. Mas a gente aprende, né? Quando a gente para realmente para ler. Hoje eu comprei 2 livros, mais 2. Porque vocês sabem que na segunda-feira o áudio aí tá indo, né? Tem que privatizar tudo. A Embratel já foi privatizada, meu querido. Eu, inclusive, cobri o leilão da Embratel no Rio de Janeiro, na Bolsa de Valores, quando tinha a Bolsa de Valores. Vocês veem que os caras são tão maléficos que até a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro eles quebraram. Associados ao tal do Naginarras, né? Quebraram a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. A Cíntia diz que gosta do meu sincericídio, mas às vezes... às vezes... Aí o que acontece? Quem ia falar mesmo? O chat, eu queria que inventassem um negócio aqui que a gente pudesse conversar. Tem o Hangout, ok, mas eu não sei usar, pô. Mas, sabe, para não ficar só na coisa de escrever, né? Enfim, seria legal se a gente pudesse juntar. Eu queria ouvir a Cristina agora, o Paulo, meu querido Paulo Calduro. Esse é um que eu aprendo demais. A gente troca informações via
WhatsApp, eu aprendo demais com ele. Um homem refinado, cheio de cultura. Lá estou eu aqui largando um monte de elogio para ele, porque, sabe, aprendo muito com ele. Os livros. É isso, a Marta está Crime.gov, que eu estou super curiosa, né? Crime.gov e, deixa eu ver aqui se eu acho o outro. Só que eu vou buscar, né? Que eu pego pela internet, eu vou buscar. Eu devo buscar. Se amanhã já estiver liberado, talvez eu vá lá na Cultura pegar. O outro porque na segunda-feira eu participei do Café Quente, que foi um programa criado ali pelo pessoal do Café Patriota. Quem vier a Fortaleza, ou quem for de Fortaleza, vai tomar um café lá. É um ambiente super bacana, os preços não são caros, tem um expresso ali maravilhoso, tem uns cafés também, cappuccino, enfim, pãozinho de queijo e outras coisinhas. Tem também aquela tortinha salgada, esqueci o nome. A gente junta tanta informação e acaba dando uma de esquecida. Aí, oi Carla, tudo bem, minha linda? Essa é uma querida também, foi uma grande companheira de trabalho, foi uma repórter bonita e inteligente. Eu trabalhei com ela, eu era editora lá na TV Verdes Mares. Aí, o outro livro surgiu lá no comentário no Café Quente. Que eles, se me chamarem de novo, o pessoal do Café Patriota, se me chamar de outro para rolar outro, eu vou na boa. Muito legal, foi muito legal. Foi com o professor Rafael Nogueira. Tá disponível no meu canal do YouTube. Aí eles falaram lá de um livro que eu nunca tinha ouvido falar, que foi Ideais Traídos. Esse não tem em livro assim, ou seja, está esgotado em livro assim. Eu comprei no e-book, deu R$59, uma coisa assim. Ideais Traídos, do general Silvio Frota. É um relato dele, no período em que ele foi ministro do Exército, do general Geisel, que foi nosso presidente, que foi o princípio, foi o que deu início à distensão, né? Porque a gente teve antes teve o Costa e Silva, depois teve o Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici. O Costa e Silva e o Médici foram os períodos mais pesados. Aí veio o Geisel, que foi o quarto presidente. E que os militares estavam naquela divisão. Vamos para onde? Vamos entregar essa bagaça? Vamos devolver essa parada? Como é que é? Não fizeram. Aqui, na verdade, como eu sempre disse, o comando top, né, ali, eu sempre falei isso, mesmo antes de conhecer a obra do Olavo e as críticas, porque numa pós que eu fiz, eu tive um professor, um grande professor, que dava aula na Escola Superior de Guerra, né? E conversando algumas coisas, porque eu tenho facilidade de fazer amigos e os amigos conversam, e aí quando conversam a gente aprende. Quando eu aprendi, nunca mais esqueci. Eu que já tinha as minhas ressalvas com relação aos estrelados, nunca deixei de estar de olho. Não falo isso de agora não, quem me conhece já sabe, principalmente porque vocês sabem, eu venho de família militar. Meu avô foi um dos fundadores da aeronáutica, né? A família Vilela é fundadora da aeronáutica, saíram do exército para fundar a aeronáutica. Então, não fui milica. Na minha época eu acho que mulher não podia fazer academia, também não faria gosto, não dava gosto por ser militar. Essa coisa muito presa não é comigo. Aí, Ideais Traídos, do Silvio Frota. Tô louca para ler, porque ele só permitiu que se publicasse esse livro após a morte dele, né? E ele conta exatamente como o Geisel fez a cagada de desvirtuar os princípios, enfim, vamos dizer, de direita,
ainda que todos os outros tenham cometido erros também, principalmente em permitir que a cultura e a educação fosse parar na mão dos comunistas, que estavam cegos, né? E aí o Silvio Frota, eu quero muito ler esse livro, porque deve ser um documento maravilhoso. E assim que tiver baixado no meu Kobo, vou começar a ler e comentar com vocês aqui. Não sei se amanhã eu venho fazer live não, pessoal, porque amanhã é sexta-feira, né? Vocês têm que ir pra... Eu queria saber quem é que tá aqui nessa foto aqui, que eu não tô conseguindo reconhecer. Até para citar o nome, né? Sandra Barra, numa roda de conversa, escutei de um militar que entregou a bagaça. Quem que entregou a bagaça? Escutei de um militar que entregou a bagaça. Pois é, não, entregou. O Geisel entregou a bagaça e entregou, mas não teve coragem de fazer o serviço sujo. O serviço sujo ele entregou na mão de um cara que estava literalmente cagando para o país. O cara só pensava em cavalos. O João Figueiredo, né? João Batista Figueiredo. Ele, na verdade, não queria ser presidente, mas o Geisel resolveu determinar que ele fosse, porque sabia exatamente que ele seria o único capaz de entregar de todo o lixo, né? Trazer o lixo de volta. Ah, Regina, olha, gente, a anistia ampla, geral e restrita, vocês não me ouviram falar disso de ontem, né? Eu já venho falando nisso há trocentos anos, mas só comecei a falar disso em lives porque eu comecei a fazer as lives. Mas quem me conhece sabe que eu sempre fui uma crítica, a família, enfim. Essa anistia ampla, geral e restrita destruiu definitivamente o país. Porque como eu ouvi, acho que foi lá no café, ou foi em algum lugar que eu li, os caras simplesmente foram embora daqui durante os governos dos presidentes generais. A única tristeza que eu realmente tenho é que aqui a gente não teve um Pinochet. Outro dia eu fiz um comentário sobre isso. Alguém reclamou que precisaríamos aqui ter 10 Pinochets, bastava um. Se a gente tivesse tido um Pinochet de verdade, hoje o Chile não seria o país mais evoluído da América Latina. E produtor de cobre apenas. E o cobre está acabando e eles estão lá. População altamente e qualificadamente bem formada. 93 ou 97% da população do Chile tem curso universitário, mas não é um curso universitário vagabundo. Vagabundo como é o nosso aqui não, né? É um curso universitário bem formado. Aqui a gente tem os cursos universitários hoje. Eu peguei uma discussão com uma menina que está lá na Coreia do Sul, fazendo uma pós-graduação, no Twitter, e ela me cobrando o meu currículo e a minha formação. E aí começou, aí troca uma ofensinha de cá, mas uma ofensinha até num nívelzinho, né? Porque eu defendo a total intervenção nas universidades públicas brasileiras. Defendo. Vocês sabem que eu fiz aquele vídeo, né? Aquele vídeo viralizou, não era nem essa a minha intenção, mas era apenas denunciar a necessidade de uma intervenção mesmo nas universidades. E aí a menina, achando que me ofendia, é porque eu tenho pós-PhD, e daí, numa universidade brasileira, ela deu sorte, porque ela foi mandada para lá, né? Conseguiu, porque o trabalho dela deve ser bom, e ela afirma que ela está sendo agora bancada pela Universidade da Coreia. Risalva, a minha tia esteve lá recentemente no Chile e adorou. Se você tiver condição, vá. Ok? Minha tia Emília esteve lá de férias e amou. Disse que é um país assim, gente muito educada, muito evoluída, cidades limpas, enfim. Aqui, né? A gente não tem nem esgoto, cara. Vai ter cidade limpa. É isso, né, pessoal? Chega aí, ó. Já falei mais 20 minutos. 20 minutos a mais aí com vocês. Chega, né? Então, quando der, eu volto. Não vem amanhã, não. Não tô com saco de fazer. Pelo menos agora eu já não tô mais com saco de fazer uma live amanhã. Vocês vão e voltam, vão e voltam. Vai embora, vai dormir.
tá bom? Amanhã é sexta, vão se divertir. E eu, se Deus quiser, vou estar lendo. Beijo grande. Beijo grande. Será que é Dona Adelaide que estava ali? Não sei. Eu também, com urgência. É isso aí, vou pro Chile. O Brasil é lindo, cara. Se as pessoas não se vendessem, né, não caíssem na corrupção, a gente trabalhará bem. Trabalhará bem. Beijo grande. Até mais, até mais, até mais. O Chile tem terremoto direto, mas continuam lá em cima, né? Liderando inclusive índices de... Eles estão na frente da gente em outros índices assim. Imagina. Tchau, chega. Cansei.